Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora a gente vai dar início ao estudo das funções, iniciando com a noção intuitiva de função, certo? Então nessa primeira aula a gente vai introduzir essa noção intuitiva de função para depois a gente prosseguir para a definição formal de função, ok? Então para a gente entender essa noção intuitiva de função, existem várias situações no nosso dia a dia que é possível perceber as grandezas se relacionando de alguma maneira, certo? Então, essa relação entre as grandezas muitas vezes pode ser chamada de função. Por exemplo, a quantidade de combustível vai estar relacionada quando você vai abastecer o seu veículo. A quantidade de combustível está relacionada com o preço, não é isso? Ou o contrário, o preço vai estar relacionado com a quantidade de combustível que você vai colocar. Então, essas duas grandezas estão se relacionando. Esse preço vai depender da quantidade de combustível que você coloca. Então, essa relação é um exemplo de função, certo? É quando duas grandezas se relacionam de alguma maneira. Quando uma depende da outra, então a gente dá o nome de função, esse conceito matemático, ok? Então, para a gente entender melhor, nós vamos ver aqui dois exemplos para ter essa noção de função, certo? No exemplo 1 aí diz o seguinte: o biodiesel é um tipo de biocombustível obtido a partir de gorduras animais e de plantas oleaginosas, como o algodão, o girassol, a mamona e a soja. Entre as vantagens na utilização desse combustível, pode-se destacar a menor emissão de gases poluentes na atmosfera, se comparado ao diesel comum, aquele obtido a partir do petróleo. Observe a relação entre a quantidade de mamona e a de biodiesel produzidas. Então, nós temos aqui uma tabela, onde na primeira coluna está relacionada a quantidade de mamona em toneladas, representada pela letra T, e na segunda coluna está relacionada a quantidade de biodiesel em litros, certo? Então, aqui na primeira linha, quando eu tenho 1 tonelada de mamona, eu consigo produzir 560 litros de biodiesel. Já quando eu tenho 2 toneladas de mamona, eu consigo produzir 1.120 litros de biodiesel. Então dá para perceber já que a quantidade de biodiesel que está aqui na segunda coluna vai depender da quantidade de mamona que eu tenho na primeira coluna. E lá no final já está generalizado. Para um número X de toneladas de mamona, eu vou ter 560 vezes X litros de biodiesel. Logo, a quantidade de biodiesel vai estar relacionada com a quantidade de mamona. E para calcular a quantidade de biodiesel que eu posso produzir com uma certa quantidade de mamona, eu posso utilizar a seguinte fórmula: Q, que é a quantidade de biodiesel, vai ser igual a 560x, certo? Então, o que é que significa cada valor desse? Esse Q vai ser a quantidade de biodiesel em litros, certo? Então, aqui observando a tabela, quando eu tinha 1 tonelada, eu conseguia produzir 560 litros. Quando eu tinha 2.120, quando eu tinha 3.680. Então, essa quantidade Q depende da quantidade de toneladas que eu tenho. Esse 560 vai ser a quantidade de biodiesel que eu consigo produzir com 1 tonelada de mamona. É o que está expresso na primeira linha da minha tabela. E esse X vai ser a quantidade de mamona em toneladas. Então, dependendo do valor desse X, eu vou ter um outro valor para o meu Q, certo? Então, eu posso dizer, pessoal, que esse Q, que é a quantidade de biodiesel, está expresso em função da quantidade de mamona que é representado em toneladas. Ou seja, a quantidade de biodiesel está expresso em função da quantidade de mamona. Então, posso dizer que isso aqui é uma função. E como a quantidade de biodiesel está expressa em função da quantidade de mamona, eu chamo isso aí de variáveis. Esse Q é uma variável e esse X vai ser outra variável. Para toda função, nós vamos ter essas duas variáveis e eu vou ter a variável dependente e a variável independente. Quem seria nesse caso a variável dependente e a variável independente? Se o Q está expresso em função do X, ou seja, se a quantidade de biodiesel está expressa em função da quantidade de mamona,
eu posso dizer que a quantidade de biodiesel representada pela letra Q é a minha variável dependente. Por quê? Porque ela depende da quantidade de mamona que eu tiver. Já a quantidade de mamona que é representada pela letra X vai ser a minha variável independente. Por que ela é independente? Porque ela não depende da quantidade de biodiesel. Ao contrário, o biodiesel é que depende da quantidade de mamona que eu tiver para produzir, ok? Então, através dessa fórmula aí, dessa função, a gente pode calcular a quantidade de litros de biodiesel que são produzidos a partir de qualquer quantidade de mamona. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu tivesse 10 toneladas de mamona, a gente ia pegar essa equação, que é Q igual a 560x. Esse 10 toneladas ia ser o valor do X, já que é a quantidade de mamona. Então é só substituir o 10 no lugar do X. Eu teria Q igual a 560 vezes 10, logo o Q seria igual a 5.600 litros. Então, para 10 toneladas de mamona, eu consigo produzir 5.600 litros de biodiesel, ok? Então, mais um exemplo. Esse agora diz o seguinte: uma estamparia cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento da estampa padrão, mais um valor por peça de roupa estampada. Para estampar camisetas de certa encomenda, o orçamento calculado estabelecia uma taxa fixa de R$ 75,00 mais R$ 9,00 por camiseta. Vamos observar aqui a tabela. Então, na linha de cima eu tenho a quantidade de camisetas, na linha de baixo eu vou ter o valor cobrado em reais. Então, para uma camiseta, se a questão me disse que tem uma taxa fixa de R$ 75,00 mais R$ 9,00 por camiseta, então se eu somar 75 mais 9, eu vou obter 84. Então, para produzir uma única camiseta, custaria R$ 84,00. Para produzir duas camisetas, eu teria a mesma taxa de R$ 75,00, mas, como são duas camisetas e é 9 por cada, eu teria 9 vezes 2. Então, ficaria 75 mais 9 vezes 2, que dá igual a 93. Então, a gente seguiria isso para todas as quantidades de camisetas. Então, dá para a gente perceber que esse valor cobrado está se relacionando com a quantidade de camisetas produzidas. Então, posso dizer que eu tenho aí novamente uma função. Eu tenho duas grandezas que se relacionam. Quem são essas grandezas? Quantidade de camisetas e valor cobrado. Como é que elas se relacionam? Quem depende de quem? Vamos lá. Como é que ficaria essa função? Aqui no final da tabela, ele já monta a minha funçãozinha, não é isso? O valor cobrado, nós vamos chamar aqui de V, certo? Então, esse V representa o valor cobrado. Vai ser igual a 75, que é a taxa fixa, mais 9, se são R$ 9,00 por camiseta, então eu vou ter 9 vezes X, porque esse X vai depender da quantidade de camisetas que forem encomendadas, ok? Então, V é o valor cobrado, esse 75 é a minha taxa fixa, o 9 é o valor por camiseta e esse X vai ser a quantidade de camisetas. Então, isso aqui é a função que eu tenho. E dá para perceber que o V, o valor cobrado, está expresso em função de quem? Do X, que é a quantidade de camisetas. Se o V está expresso em função do X, eu posso dizer que o V é o quê? A variável dependente, porque ela vai depender da quantidade de camisetas que forem produzidas. E o X, que é essa quantidade de camisetas, vai ser a minha variável independente. Então, lembrem-se sempre, toda função vai possuir uma variável dependente e uma variável independente. A variável dependente vai ser aquela que depende da quantidade do outro produto. Ela vai estar expressa em função da outra variável. E a variável independente é aquela que não vai depender da outra, certo? É um valor independente, que não vai ter assim, uma relação com a outra variável. Vai se relacionar, mas não vai depender da outra. Quem depende é nesse caso aqui, nesse exemplo, quem depende é o valor cobrado. Esse valor cobrado aqui vai variar de acordo com a variação do número de camisetas. Ok? Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.